Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adler. É mais uma aula do nosso curso de Física Geral 3. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, trataremos das densidades de carga, começando com as densidades lineares, que são fundamentais para compreendermos a obtenção do campo elétrico para distribuições contínuas de carga. Então, assista a aula até o final. E se gostar, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e para iniciarmos a nossa aula, observe a imagem 1. Temos aqui um corpo de dimensões macroscópicas que está carregado positivamente. A questão fundamental que queremos agora é como obter o campo E, campo elétrico gerado por essa distribuição de carga, no ponto P. Como responder a essa pergunta? Até agora já sabemos calcular o campo para cargas pontuais e usar o princípio de superposição para determinarmos o efeito global delas num determinado ponto. Veremos que para conhecer o campo gerado por toda essa distribuição de carga, teremos que tratar essa carga em termos de densidade, verificar como a carga está distribuída ao longo da extensão daquele corpo. E para isso teremos 3 níveis de densidade. O primeiro é a chamada densidade volumétrica, que contabiliza a carga distribuída em todo o volume do corpo. Em casos especiais, poderemos ter, como nos condutores, a carga distribuída superficialmente. Então, essa densidade de carga será a chamada densidade de carga superficial. E, por fim, caso aquela carga esteja distribuída linearmente, ou seja, ao longo de uma linha, sem nenhuma outra dimensão, apenas o seu comprimento, teremos a densidade de carga linear. De volta com você, estudante, e para começar, vamos definir a primeira densidade de carga, que é chamada densidade linear, lambda. Para isso, consideremos os elementos da imagem número 2. O que temos aqui? Um arco, suponhamos que seja um arco de acrílico, por exemplo, no qual está distribuída uma carga positiva. A carga total é Q, e o comprimento desse arco é L. Podemos, então, avaliar a densidade linear de carga considerando essa carga total Q e o comprimento total L, ou apenas uma pequena porção desse arco, no qual supomos existir uma carga dQ, sendo dL o comprimento dessa pequena porção. Das duas maneiras, definiremos lambda como sendo carga por comprimento, ou a carga total distribuída no comprimento total L, ou a pequena porção de carga contida no elemento de comprimento dL. A definição formal, que chamaremos de número 1 para lambda, é exatamente a razão dQdL. Supomos a avaliação de lambda inicialmente num local, uma pequena região do comprimento total desse corpo. Portanto, definição operacional de lambda é dQdL. Conhecendo-se lambda por algum processo experimental, digamos, podemos relacionar as quantidades carga e comprimento. Dessa relação temos dq lambda dl. E, a partir dessa relação, dq igual a lambda dl, a carga total que está distribuída nesse arco pode ser calculada por integração. Ou seja, somamos as contribuições de todos os elementos de comprimento desse arco, fazendo-se a integral de dq ao longo do comprimento total L. Então, sendo dq igual a lambda dl, teremos carga total contida nesse arco igual à integral de lambda dl, nossa terceira relação. Uma observação importante. Se lambda for constante, ou seja, se essa carga estiver uniformemente distribuída pelo comprimento desse arco, podemos fazer Q igual a lambda L, uma vez que, observando nessa integral, se lambda é constante, teremos apenas lambda integral de dl.
Integral de dl é a soma de todos os pequenos comprimentos que formam o arco, que vão totalizar o seu comprimento total L. Percebeu, estudante? Então, o conjunto de relações 1 é fundamental para tratarmos campo elétrico quando a carga está distribuída linearmente, como veremos na sequência da nossa aula. Acompanhe. Agora vamos fazer um pequeno exemplo resolvido para aplicarmos essas ideias do conjunto de relações número 1 que definimos há pouco. Um arco isolante, que está na imagem 3, de raio R igual a 43 centímetros, está uniformemente carregado com densidade linear de carga igual a 5 microcoulombs por centímetro. Sendo θ, o ângulo central desse arco, igual a 120 graus, obtenha a carga total do arco. Portanto, estudante, observe. É dito que o arco está uniformemente carregado, com densidade linear de carga igual a 5 microcoulombs por centímetro. Uniformemente carregado significa que a carga está distribuída uniformemente por esse comprimento de arco. Portanto, trata-se de lambda, densidade linear de carga constante. Como vimos há pouco, para obtermos, nesse caso, o valor da carga total, caso o lambda seja constante, basta multiplicar a densidade linear de carga, que conhecemos, 5 microcoulombs por centímetro, pelo comprimento total do arco. E nesse caso, como fazer? Veja lá. O comprimento de um arco, lembra-se da geometria elementar, lá das relações fundamentais? O comprimento de um arco circular, comprimento L, equivale ao produto do raio desse arco pelo seu ângulo central θ, que foi dado. Porém, temos que lembrar, nessa relação, o ângulo θ tem que ser dado em radianos. E aqui temos o ângulo θ dado em graus. Você se lembra como converter? Lembre-se da relação fundamental. Veja aqui. 360 graus equivale a 2π radianos. Ora, portanto, 120 graus, que é 1/3 de 360, será 1/3 de 2π radianos. Então, teremos 2π sobre 3. Substituindo os valores, R foi dado como 43 centímetros e o ângulo θ convertido para radianos é 2π sobre 3. Efetuando-se esse cálculo, você encontrará 90 centímetros para o comprimento do arco que estamos analisando. Perfeito? Então, temos lá. A carga que queremos encontrar é o produto de lambda que foi dado em microcoulomb por centímetro pelo comprimento total do arco que vemos aqui, que é 90. Substituindo esses valores, teremos Q igual a lambda L, lambda 5 microcoulombs por centímetro, L 90 centímetros, cancelando-se a unidade centímetros, obteremos 5 vezes 90, que é igual a 450 microcoulombs. Entendido, estudante? Viu aí como, conhecendo-se a densidade de carga em um elemento isolante carregado, podemos, então, obter a quantidade total de carga nele contida. Vamos adiante. Vejamos um segundo exemplo. Exemplo resolvido número 2. Uma haste isolante fina, que está na imagem 4, e de comprimento L igual a 2 metros, está carregada com densidade linear de carga dada por lambda igual a bx ao quadrado. Note, estudante, que essa expressão indica que lambda não é constante. Veja a imagem 4. Variando-se x ao longo do comprimento da nossa haste, varia-se o valor de lambda. Isso significa que para pequenos valores de x, lambda será pequeno, o que acontece na extremidade esquerda. Portanto, o lambda pequeno significa pequena concentração de carga, como esboça a nossa figura. Por outro lado, para maiores valores de x, o que acontece na extremidade direita da barra, teremos maior valor de lambda e, consequentemente, maior concentração de carga. Sendo B igual a 60 nanocoulombs por metro cúbico, obtenha a carga total da haste. Nesse caso, estudante, teremos que considerar que a carga está distribuída em pequenos elementos, como esse que estamos ilustrando. Um pequeno elemento de comprimento dx contém uma carga dq.
E para obtermos a carga total, efetuaremos a soma por integração de todos os elementos dq de carga. Isso para todo o comprimento C da nossa haste. Isso significa que podemos substituir dq, como vimos na relação número 1, por lambda dl. O nosso dl, que é o elemento de comprimento do isolante que estamos analisando, nesse caso é dx. Então, dl é dx e teremos Q igual a integral de lambda bx ao quadrado, que foi dado, dx. É uma integral definida ao longo de todo o comprimento do corpo analisado. Nesse caso, é uma haste, portanto, o seu comprimento varia de x igual a 0 até x igual a L. A nossa integral definida, então, terá os limites 0 e L de integração. Isso resulta em b constante multiplicativa, integral de x2 dx. A integral de x2 dx é x3 sobre 3, variando de 0 a L, que são os limites de integração. Substituindo os limites de integração, teremos b sobre 3, que multiplica limite superior L, então L ao cubo, menos limite inferior 0, 0 ao cubo, o que resultará em BL3 sobre 3. Com os dados numéricos, teremos Q igual a, o B que foi dado, 60 nanocoulombs por metro cúbico, vezes L ao cubo, L é o comprimento da haste, que foi dado 2 metros ao cubo, dividido por 3. E aqui as unidades. Cancelando-se as unidades, metro cúbico, e efetuando-se o cálculo, obteremos que Q é igual a 160 nanocoulombs. Essa é a carga total da haste. Percebeu, estudante? Então, muito importante. Se lambda não é constante, se o corpo analisado não está uniformemente carregado, teremos que usar, para obter a carga total nele contida, a integração dos elementos de carga, ou seja, a integração de lambda dl, que em geral é lambda dx. Compreendido? E para finalizarmos, estudante, vamos considerar o esquema da imagem 5. Será esse o nosso exemplo resolvido número 3. Nesse esquema temos um corpo carregado em forma de arco, um pequeno elemento de carga dq desse corpo e um segmento que vai de dq até um ponto P. Veremos na próxima aula que esse esquema refere-se à determinação do campo elétrico produzido por esse corpo no ponto P. Para isso, veremos que é necessário conhecer o unitário desse segmento, que chamaremos aqui de U de R. E esse exercício, que agora propomos, pede o seguinte: considerando-se esse esquema, obtenha a expressão cartesiana do vetor unitário UR. Bem, expressão cartesiana requer que expressemos o vetor considerado em termos dos unitários I e J. Lembra-se? Vamos fazer um esquema auxiliar. Aqui temos na imagem 6 o nosso vetor U de R e queremos, então, as componentes dele ao longo de x e de y. A melhor maneira de fazê-lo é encontrando dois ângulos convenientes, alfa e beta. Na verdade, precisaremos ou de um ou de outro conforme a conveniência. Então, a expressão cartesiana desse unitário consiste em determinar as suas duas componentes, ao longo do eixo x, o Rx, e ao longo do eixo y, o Ry. Para isso, usaremos trigonometria. Note nesse triângulo que temos a hipotenusa UR e temos o ângulo alfa. Queremos primeiro o cateto adjacente, que é o Rx. Ora, cateto adjacente remete à definição de cosseno. Então, o Rx, que é esse comprimento, será o produto da hipotenusa pelo cosseno de alfa. Mas lembre-se, nosso vetor é unitário, ou seja, a hipotenusa desse triângulo tem comprimento 1. Então, qual será o cateto adjacente? Produto da hipotenusa 1 vezes cosseno de alfa, que resulta, obviamente, em cosseno de alfa. E para a componente Ry, ou seja, para esse comprimento, basta notar, do triângulo, que podemos obter esse comprimento utilizando o seno de alfa. Então, teremos o comprimento, a componente URY, como o produto hipotenusa 1 vezes o seno de alfa, que resulta, naturalmente, em seno de alfa. Assim, estudante, veja lá,
podemos escrever que o nosso vetor unitário de R tem componente na direção x, o Rx, cosseno alfa, I, mais componente na direção y, o Ry, seno alfa, j. Verificou? Então, de maneira simples, com o ângulo alfa, obtemos a expressão para o nosso vetor unitário. Mas há outra possibilidade útil. A outra seria considerarmos o ângulo beta. E, nesse caso, apenas invertemos a ordem dos elementos seno e cosseno. Note lá, como seria o Rx em termos de beta? Bom, o comprimento Rx pode ser medido no triângulo superior. Veja só, esse comprimento é cateto oposto ao ângulo beta. Portanto, o valor de Rx em termos de beta será a hipotenusa 1 vezes o seno de beta, que resulta, naturalmente, em seno beta. E para a componente y, da mesma maneira. Nesse caso agora, o Ry, veja, funciona como cateto adjacente a beta. Portanto, esse comprimento será hipotenusa 1 vezes cosseno beta, que resulta em cosseno beta. E, portanto, com as duas componentes em termos de beta, o nosso vetor unitário fica expresso como o Rx em termos de beta é seno beta, então será seno beta I, mais o Ry em termos de beta é cosseno beta, então teremos cosseno beta j. Percebeu, estudante? Esse conjunto de duas relações que permitem obter o unitário da direção que une o elemento de carga ao ponto P, onde iremos calcular o campo elétrico, é fundamental e nos permitirá resolver o problema que propusemos no início da aula. Perfeito? Então, agora é hora de revisar esses dois conjuntos de relações. Na próxima aula, faremos uso de todas essas relações para determinarmos o campo gerado por distribuições contínuas de carga. Agora, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os seus colegas e inscreva-se no nosso canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!